Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, terça-feira de carnaval. Amanhã começa a quaresma, quarta-feira de cinzas. E a gente está conversando sobre tudo isso, né? Quarta-feira de cinzas, essas celebrações desse período, depois sobre a quaresma, que na verdade é um tempo muito rico, né, para todos nós católicos. Esse é o assunto do programa Eclésia de hoje. Aliás, se você de repente estranhou por que o programa está hoje, terça-feira, é que na nova grade da Rede Século XXI, aqui no ano de 2015, o programa Eclésia agora toda terça-feira, né? Então você pode acompanhar toda terça-feira à noite, a partir das 20 horas, o nosso programa Eclésia. Não é mais de segunda como a gente estava acostumado. Então espalhe a notícia, né? O programa Eclésia agora continua, segunda-feira, a gente continua conversando sobre tudo que a gente já conversava no ano passado. Perdão, né? Terça-feira, já estava falando errado aqui, olha. Toda terça-feira, então, o programa Eclésia continua ao vivo para você durante todo o ano de 2015, né? Está aqui conosco hoje o padre Wander Maia, que em muitas oportunidades nos ajuda aqui no programa Eclésia, sempre traz temas e discussões ricas aqui para a gente. E o padre Guido Montinelli continua no restinho das suas férias, ele está passando um período lá na Itália, né, sua terra natal, com seus familiares. Mas em breve ele estará de volta. O padre Guido continua, certamente faz parte aqui do programa Eclésia. Mas o padre Wander, gente, certamente a gente vai ver durante o ano em algumas oportunidades. Quem sabe a gente de vez em quando bota até os dois para conversar aqui. Ia ser legal, né? O padre Wander e o padre Guido a gente conversando aqui, certamente ia sair uma boa conversa. Não ia não, padre? Eu acho que seria, né? Seria. Para mim uma alegria e um aprendizado, viu? Que legal. Uma alegria e um aprendizado. Bom, vamos continuar nossa conversa então. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do jejum e da abstinência em relação à quarta-feira de cinzas, né? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Regra, nós precisamos fazer isso, todo católico batizado precisa viver dessa maneira, se bem que toda sexta-feira durante o ano, né, nós somos convidados a viver esse tempo de penitência de toda sexta-feira, e também o jejum e a abstinência faz parte dessa sexta-feira durante todo o ano. Mas na quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa é o dia solene para isso. E a gente explicou bem a diferença das mortificações, né? Que são outras coisas que você pode fazer durante toda a quaresma. Por exemplo, deixar de tomar refrigerante, deixar de comer doce, deixar de assistir um programa que gosta, enfim. Alguma dessas atitudes que a gente chama de mortificação, que certamente a gente vai aprofundar ainda mais nossa espiritualidade, ao contrário da nossa vivência carnal diante dessas. Não tem nada de mais a gente, por exemplo, comer um doce. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas a gente escolhe algumas coisas, de cada um de acordo com as suas possibilidades. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer, ou o que não consegue fazer, mas enfim, faça um desafio, né? De repente você consegue fazer uma ou mais dessas mortificações durante a quaresma, em proveito da sua espiritualidade. Certamente você vai ver uma boa experiência. As mortificações é uma sugestão, é bom que a gente possa fazer. Agora, jejum e abstinência não. Essa nós devemos fazer. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, né, padre? Agora, nós falamos que o senhor ia contar pra gente quem está liberado do jejum e da abstinência, né? Quais são as pessoas que não precisam fazer e quais são essas condições? Vamos começar então pelo aspecto positivo. Quais são os que estão obrigados, né, a fazê-lo? Todo fiel batizado, claro, todo batizado, para a abstinência, entre 14 e 60 anos. Então, a menos de 14 anos e mais de 60 anos, está liberado da abstinência. Isso, ok? A abstinência, lembrando que não vou comer carne na quarta-feira, estou me abstendo de carne. Essa é a abstinência da quarta-feira cinza. E também ressaltar que está liberado não é estar impedido. Ah, ok. É diferente, não é? Quer dizer, não tem obrigação, mas o que o amor motivar. Se quiser, pode. Pode. E para o jejum, entre os 18 e 60 anos. Ah, ok. Ok? Para o jejum há uma diferença, porque é um pouco mais 4 anos na questão do início do tempo para o jejum, porque entre 14 e 18 anos dá diferença biológica, organicamente, para a pessoa dá diferença. Isso é legal para a gente, desculpa interromper o senhor, mas de repente a rapaziada de 14 a 18 anos que está assistindo a gente é um bom aprendizado, né? Então, só recapitulando, de 14 anos até 60 anos, essas pessoas, menos de 14, né, e mais de 60, essas pessoas não precisam fazer abstinência de carne. Isto. Né? Estão desobrigadas. Desobrigadas, mas podem. Não impedidas. Podem, ok. Perfeito. E 18 a 60, em relação ao jejum. Abaixo de 18 e acima de 60 em relação ao jejum. Legal. Tá? E, bem, as exceções, Eric. É claro que é preciso tomar muito cuidado com o que chamamos de exceção, que daqui a pouco a exceção vira regra. Entendi. Daqui a pouquinho,
né? A gente gosta de dar um jeitinho meio que brasileiro, sabe? Né? Então, as exceções para os enfermos que necessitam tomar alimento, e não é todo tipo de enfermidade, é interessante, hein? Certo. Para os enfermos que necessitem tomar alimento. Certo. Quer um exemplo? Eu estou com muito bem, concretamente falando, eu estou com o pé quebrado. Não me venha dizer que não dá para fazer abstinência ou jejum. Que dá, né? Ok, que dá. A verdade é essa, mas vai atrapalhar a cicatrização, não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Isso clinicamente falando, não vai. É um período estrito. Então, os enfermos, as gestantes, precisam estar muito bem orientadas, mas as gestantes... As gestantes estão dispensadas, então, sim, disso. as gestantes durante... bom, está claro já, as gestantes. Também, nós temos aí as idades que nós já colocamos, os trabalhadores que necessitam de um grande dispêndio de força física e assim por diante para si. Uma coisa é quem trabalha no escritório digitando, outra coisa é um boia fria. Que precisa de muita força física para trabalhar. Porque às 4 da manhã ele vai começar a cortar cana, embora hoje tem muito maquinário, mas vai lá. Ali às 7 da manhã ele cai como uma síncope, ele cai duro. É verdade. Né? Aqueles que necessitam de um grande esforço físico. Está por aí, Eric. Legal. Mais do que isso é relaxar, ok? Eu acho que vale lembrar que a gente está dizendo tudo isso, gente. O programa Eclésia, a gente discute catolicismo, doutrina da Igreja Católica. Estamos falando para os católicos. Estamos falando para os católicos, exatamente. Isso. Então é isso que eu queria lembrar, né? Para todo católico batizado, principalmente você que quer viver bem a tua fé, que quer ver bem o teu dia a dia como católico, né? Se você, de repente, que está assistindo e não é católico, saiba que a gente está dizendo isso para todos os católicos, mas quem sabe se, de repente, você ficou interessado, é uma boa oportunidade de você se tornar católico também, né? Seja bem-vindo, você pode se tornar católico, nada o impede. Então, isso é voltado para os católicos e especialmente esses católicos que querem viver bem e ser fiel aos ensinamentos da igreja. Posso dar um exemplo prático? Pois não. Certa ocasião, não aconteceu comigo, mas com um sacerdote, né, irmão de ministério, ele orientava um médico, e o médico resolveu fazer jejum naquele dia. E naquele dia ele era chefe de equipe de uma cirurgia arriscadíssima, Eric. Se eu não me engano, cardiológica, do coração. Certo. E lá pelas tantas, com um certo tempo de presença no centro cirúrgico, de operação, começou a ter vertigem. Puxa. Pediu, claro, só que a equipe é grande, pediu para um outro assumir a coordenação, a liderança de equipe. Trabalho. Saiu, correu lá no refeitório para comer alguma coisa, tomar, sei lá, um achocolatado, alguma coisa assim. E depois comentou com o seu diretor espiritual, que era um homem reto. E tomou uma bronca daquelas. Um puxão de orelha daqueles. Olha só. Porque você colocou, nesse sentido, foi imprudente, porque poderia ter colocado a vida do seu paciente em risco. Isso vale para outra realidade de profissão, por exemplo, um motorista, um piloto de avião, perfeito, alguém que requer atenção, também. Etc. Perfeito, tal e qual. Exatamente isso. Quer dizer... apesar de ser uma coisa séria, não é uma coisa de matar ou morrer, né? Se você precisa, por favor, não faça o jejum. Né? É sério, mas tem que ter discernimento. Exato. Tem que ter prudência. E ainda sobre as mortificações, vale aqui um conselho. Para que tudo tenha valor, é preciso que, espiritualmente falando, não se propagandeie, não nesse sentido. Então, a melhor coisa do mundo aqui, a dica que eu dou é essa. Não fique falando sempre das mortificações que você está fazendo. Guarda para você mesmo. Para não esvaziar o mérito. Legal. Exatamente, para não criar algum tipo de exibicionismo. Alguma coisa tipo, pô, eu sou bom. Você viu como eu sou bom?